Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje com o tema 6 lições que podemos aprender com a vida de Sansão. Iremos entrar nessa nova série de vídeos aí, de mensagens para você, para abençoar a sua vida, e hoje iremos falar sobre o subtítulo Não devemos brincar com o pecado. Por que eu estou fazendo essa mensagem? Sansão, ele foi um dos juízes de Israel, e ele teve bastante coisa em sua vida que a gente pode trazer para o contexto de hoje e pode trazer nos ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Então eu quero que você aprenda mais ainda um pouco da palavra de Deus através dessa série de mensagens aí para você. Vamos lá para o texto? Hoje eu não vou colocar o texto aí no slide, porque é um texto mais longo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e eu quero que você acompanhe na sua também. Lá em Juízes 16, do verso 1 ao 31. Fala assim: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dela a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-la a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a vocês 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de sopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no seu quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seu braço como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer no pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça no pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou a navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem ao líder dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou homens para cortar as 7 tranças do cabelo e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Vamos falar que até esse versículo hoje, nós vamos falar até o final, mas se a gente for ler até o final, a gente vê que Sansão ele perde a sua força, ele é preso ali pelos filisteus, os filisteus ali brincam com ele, ali no templo do Deus deles. Depois, Sansão se arrepende, ele recupera suas forças e ele se mata ali juntamente
com todo mundo que estava ali para derrotar os filisteus, para vingar ali aquilo que eles tinham feito com ele. Mas hoje iremos falar somente dessa primeira parte, que Sansão ele brincou com o pecado. Primeira coisa que a gente vê aí, que Sansão ele não poderia casar com a Dalila. E ele brincava com ela e ela querendo descobrir o seu segredo. Por que Sansão não poderia casar com Dalila? Primeiro, porque Sansão era um judeu, né? Era um povo de Israel. E como o povo de Israel, um povo de Israel só poderia casar com o povo da sua própria nação. Ele não poderia casar com o povo de outra nação, porque seria pecado, seria desonra. Para um israelita daquela época, um povo que não fosse israelita era um povo impuro. Então, se você casa com um povo impuro, você terá filhos impuros. Então, teoricamente, você não poderia casar com uma pessoa que não fosse da sua própria raça. Então, Sansão já estava cometendo ali o seu primeiro pecado. O segundo pecado, que é um pecado e para mim é uma tremenda burrice, é que Sansão ele brincava com a Dalila o tempo todo. O que Dalila fazia? Sansão, me conta o seu segredo. Ele inventava uma coisa para ela fazia ele dormir, ela chamava os filisteus para atacar, ele viu os filisteus chegando quando ele acordava e ele derrotava os filisteus. Na segunda vez a mesma coisa, na terceira vez a mesma coisa. Então a gente vê que Dalila ali não era uma mulher confiável. E Sansão ele continuava brincando com o pecado. Ele continuava confiando em uma mulher que tentou matar ele 3 vezes. Tentou prender ele 3 vezes. Dalila era uma filisteia, como está aí no slide, era uma mulher impura, era uma mulher que, para a nação de Israel, era não somente uma impura, mas era uma inimiga do povo de Israel. Então, quando Sansão ele casa com Dalila, ele toma Dalila como sua mulher, ele olha apenas a aparência. E isso leva o quê? A sua ruína. Sansão o tempo todo ele brincou com o pecado. O tempo todo ele sabia que ele estava correndo perigo, mas ele o quê? Ele foi soberbo. Ele achou, tá tranquilo, eu sou forte, eu tenho minha força. Na hora que eu quiser, eu derroto esses filisteus. E ele ficou brincando com o pecado. E hoje a gente vê muitos cristãos hoje brincando com o pecado, sabendo que aquela situação ali, se eles fizerem aquilo que as pessoas estão pedindo, vão levar eles à morte. E eles têm, mas eu vou fazer só até aqui. Vou fazer só mais um pouquinho. Assim como Sansão, ele sempre fala assim, eu vou falar aqui só para alegrar ela. E muitos cristãos têm feito isso hoje. Eu vou fazer isso aqui para alegrar aquela pessoa ali, para alegrar aquela pessoa que eu amo, para alegrar os meus amigos, para eu não perder a minha amizade, para eu não perder o meu namorado, a minha namorada. E isso que é pecado. E não devemos brincar com nenhum tipo de pecado. Devemos nos afastar. A Bíblia nos exorta em vários capítulos, em várias passagens, que devemos fugir de toda a aparência do mal. Não devemos brincar com o pecado. E assim como Sansão brincou com o pecado, o final dele foi a morte, se a gente continuar brincando com o pecado, o nosso final também será a morte. Mas ainda dá tempo de arrepender. Ainda dá tempo de mudar de vida. Só depende de você. Amém, pessoal? Siga nossas redes sociais se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe um like aí. E na semana que vem teremos mais uma mensagem sobre a vida de Sansão.